Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Há mais este momento em que nós nos reunimos para falar do Evangelho do Cristo. E antes de começarmos a nossa dialética, a nossa conversa, vamos fazer a nossa prece inicial. Convido a todos, por um momento, a fecharem seus olhos, a silenciarem o seu coração. E que possamos dizer assim: Jesus, aqui estamos neste momento, sedentos de ouvir a Tua Palavra, buscando a esperança nos momentos difíceis. Tu que és a água da vida, a fonte viva, derrama sobre nós o bálsamo que nos conforta. Fortalece-nos nos momentos de dúvida. Reforça em nós o desejo de viver. Afasta-nos dos inimigos. Que possamos, Senhor Jesus, neste momento, nos deitar aos Teus braços, chegar ao Teu peito, ouvir as Tuas palavras de amor e de carinho, que são a força necessária para seguirmos o nosso processo evolutivo. Fica conosco, Jesus, que assim seja. E nessa noite, meus irmãos, nós vamos analisar uma frase de Jesus que está lá no livro de João, no capítulo 10 do Evangelho, onde Jesus vai dizer assim: eu vim para que todos tenham vida e a tenham vida em abundância. Primeiramente, a gente vai ver em que contexto, em que momento Jesus fala essa frase. Essa frase que está no capítulo 10 do Evangelho de João, ela está contida naquele momento em que Jesus vai nos dizer que Ele é o pastor. Então ele começa falando que Ele é o pastor, que nós somos suas ovelhas. Ele vai falar da missão do pastor. E ele fala algo muito interessante. Fala que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Então, essa frase de Jesus, ele vem nos dizer qual é a finalidade que ele, como pastor, nos traz nesse caminho que ele vem nos traçando há tanto tempo. Então, quando ele diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, é porque nós ainda não estamos conseguindo vivenciar essa vida abundante. Porque nós, como estamos ainda em processo de evolução, a nossa questão de vida, e aqui entre parênteses a gente vai botar felicidade, ainda é muito pequeno, é um olhar pequeno. Então, quando Jesus vem dizer: olha, eu venho vos trazer vida e vida em abundância. Por quê? Até aquele momento, o que é que nós achávamos enquanto espíritos encarnados? Que a vida era uma vida boa se ela fosse próspera. Então, o nosso conceito de vida estava muito ligado ao conceito de bens. Então, eu tinha uma vida boa se eu tivesse, vamos contextualizar a Galileia daquela época, a Judéia daquela época. Então, era se eu tinha uma esposa, eu tinha muitos filhos, eu tinha gado, eu tinha ovelha, eu tinha o meu pasto. Então, eu tinha uma situação confortável. Então, naquela visão, era a prosperidade de Deus uma bênção, então eu tinha vida. Mas aí Jesus vem nos dizer de uma vida diferente. Ele vem nos dizer: olha, eu vim vos trazer vida e vida em abundância. Outras traduções vão dizer assim: vida em plenitude. Então é um conceito maior de vida. E eu trago esse conceito de vida para nós fazermos uma reflexão justamente nesse mês, que é o mês de setembro, onde existe uma campanha mais intensa, que é do Setembro Amarelo. Acredito que todos nós já ouvimos falar, mas para quem não sabe, o mês de setembro, é definido como Setembro Amarelo, onde é um mês que se fala mais sobre a prevenção ao suicídio. Porque o suicídio é contrário à vida. Então, se Jesus nos traz vida e vida em plenitude, e o suicídio é uma fuga a esta vida, nós temos que tentar entender porque alguns irmãos são levados, se deixam levar para essa fuga.
né? E aí nós vamos tecer alguns comentários e poder entender isso. Inicialmente, nós temos que tentar, aqui nós estamos falando para irmãos de doutrina espírita, mas caso haja algum irmão que está nos vendo e que não é da doutrina espírita, então ele tem que ter o seguinte conceito em mente: imortalidade da alma. Nós estamos num momento encarnados. Por que é que eu tenho que lembrar isso? Porque quando Jesus fala de vida e vida em plenitude, ele fala de uma vida que extrapola o corpo físico. Então não é esta vida apenas do cristiano corpo aqui, mas é uma vida do cristiano espírito, que em outra oportunidade não se chamará cristiano, pode se chamar João, Davi, Pedro, Maria, Fátima, Terezinha, qualquer outro nome, porque o povo está imbuído de uma roupa masculina, uma roupa feminina, né? Um corpo masculino, um corpo feminino. Então, quando Jesus vem nos dizer isso, ele vem nos dizer: olha, eu estou trazendo vida e vida em plenitude. Por quê? Porque Jesus descortinava esta vida que nós ainda não conhecíamos, porque nós estávamos muito presos ainda a uma vida muito materialista. E por que eu falo que ainda, e neste momento a gente tem que botar um ainda 2020, setembro de 2020, nós ainda estamos, muitas vezes, apegados a uma vida materialista. E isso nos causa problemas. Por quê? Porque o que é que essa vida materialista nos cobra? E por que muitas vezes parece-nos um fardo nos mantermos nesta vida? Para vocês terem uma ideia, a questão do suicídio ela é tão grave que nós estamos vivenciando agora, né, final de 2019, 2020, praticamente todo, nós estamos vivendo a pandemia do Covid, né? Se eu perguntar a vocês, a maioria de vocês vai dizer que conhece alguém que teve Covid, um parente que teve Covid, ou você teve Covid. E quando a gente vai nos números, no Brasil já há em óbitos de Covid 130 e poucos mil pessoas, ou um pouco mais. Não chega a 140, a gente gostaria que nem chegasse a 140, mas não chega a 140. O curioso e o triste de se ouvir é que, por mortes através do suicídio anual, são 800 mil mortes. Então nós estamos vivenciando há vários anos uma pandemia de suicídio mundial. Então, anualmente, no mundo, 800 mil pessoas são vitimadas de de suicídio. Então, é quase 8 vezes o número. Se nos assusta a questão de mortos pelo Covid no Brasil, imagine agora a gente imaginar que esse número é 8 vezes de suicídios no mundo. Então, nós estamos vivendo essa pandemia. E por que as pessoas se suicidam? Será que elas acordam durante um dia assim e dizem: não, hoje eu vou me suicidar, né? Hoje eu vou dar fim à minha vida. Fora os casos de suicídios causados indiretamente ou inconscientemente, como por exemplo, você se embriagar, dirigir em alta velocidade, bater o carro e falecer, né? É um suicídio indireto, porque você acaba tomando para si um risco à sua vida. Mas para esses casos, os casos de loucura, os casos de suicídio, eles não acontecem de bate-pronto. Eles são uma consequência. Uma consequência de quê? De uma dor que parece que não passa. Uma dor que não é física, mas que ela toca a alma. Porque ela é tão profunda que, diferente da dor física que pode ser acalmada por vários analgésicos ou até com a morfina, quando é uma dor muito profunda, a dor do espírito ela não aplaca, ela é muito forte. Mas aí Jesus vai nos dizer que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí nós paramos para pensar: nossa, peraí, deixa eu entender, eu estou aflito. E Jesus diz que eu sou bem-aventurado, eu sou feliz. Mas ele vem dizer: porque eu vou ser consolado. Então nós temos que começar a entender
essa relação de dores. E o que é que essa dor está nos avisando? O que é que ela está nos dizendo? Né? O que é que essa dor na alma, esse buraco na alma, ou como as pessoas vão dizer, essa falta de vontade de viver está nos dizendo? Então, assim, nós fazendo algumas pesquisas, vamos ver que dessas pessoas que causam, que cometem o suicídio, e há outro dado muito interessante, vamos dizer assim, o suicídio ele não escolhe público. Então, assim, nós vamos ter pessoas idosas se suicidando, nós vamos ter jovens se suicidando, nós vamos ter pessoas pobres se suicidando, nós vamos ter pessoas ricas se suicidando, pessoas famosas se suicidando. Então, peraí, existe uma heterogeneidade muito grande, não é um público só, né? Nesse caso, assim, a gente não pode dizer, não, ele ataca esse processo, ele ataca só aquelas pessoas, ataca só mulheres, só homens. Não, ele ataca todo mundo. Mas a grande coisa em comum é uma ausência do desejo de viver por uma dor que não passa. E geralmente as pessoas que acabam cometendo suicídio, elas não querem tirar a vida, elas querem acabar com essa dor. E acabam escolhendo a forma errada. Porque quando você escolhe retirar a vida, você está contrariando uma lei divina, ao mesmo tempo você está destruindo o seu plano reencarnatório neste momento, e isso tem causas, isso vai ter consequências. Então, não é a melhor decisão. Mas por que uma pessoa decide, né, tirar sua vida? A gente pode dizer assim, fulano de tal tem uma vida tão boa, por que é que ele quer tirar a vida? E às vezes a gente não vai ao fundo ver o que é que aquela pessoa está passando. Um dos grandes fatores para o cometimento do suicídio é a depressão. Essa doença extremamente silenciosa, cheia de tabus, porque é interessante, nós conseguimos, e aqui é um momento que nós temos que refletir bastante, enquanto cristãos e pessoas, que muitas vezes nós não damos a real importância àqueles irmãos que estão passando pelo problema de depressão. Geralmente nós dizemos que é uma bobagem, nós não conseguimos nos solidarizar com aquela pessoa. Por exemplo, se um irmão nosso cai, quebra uma perna, um braço, a gente, eita fulano, que coisa, né? A gente dá uma palavra, mas muitas vezes, quando aquela pessoa está passando por depressão, que ela consegue se abrir com você, porque ainda tem toda essa questão, às vezes nós temos uma atitude nada cristã, de dizer assim, mas fulano, você tem tudo, olhe fulano que não tem isso. Né? Por que é que você está assim? E aí, ao invés de nós buscarmos ajudar a pessoa, nós começamos a julgá-la. Eu achei muito interessante, porque ontem eu estava assistindo uma live entre o André Tegreiro, que é repórter da Globo, e espírita, palestrante espírita, autor de alguns livros espírita, e o padre Fábio de Mello. E acredito que a maioria de vocês souberam pelas redes sociais, pela internet, pela TV, que ele passou, o padre Fábio, por um processo, que ele está passando por um processo muito forte de depressão. E aí nós podemos, né, naquela conversa eu achei muito interessante, porque o padre Fábio, ele se questionou em vários momentos de como ele, um homem de fé, poderia estar passando por aquilo. E ele fez esse comentário da questão do tabu. O medo de você dizer ao outro que você está passando por uma dificuldade psicológica. Porque nós somos tão caridosos que às vezes nós dizemos assim, fulano de tal toma remédio tarja preta. E aí nós temos um carinho muito grande de taxar a pessoa de louca. Nós temos um carinho muito grande de dizer que a pessoa, né, é uma pessoa que está dopada. A gente não consegue ver que aquela pessoa está passando por um momento difícil. E a medicação é necessária para auxiliar o organismo a sair daquilo. Por quê? Não sou médico, então não tenho como explicar cientificamente. Mas no processo de depressão, há também uma desordem em vários hormônios nossos que mexem com o nosso humor, mexem com a nossa atividade, né? Mexem com os nossos sentimentos. Então, há uma necessidade de
muitas vezes uma intervenção medicamentosa, e nós nem sempre somos, né, aquela pessoa caridosa de auxiliar. Geralmente a gente olha o outro com um olhar por baixo, meio assim, fulano está tomando tarja preta, está doido. A ausência de caridade para com o sofrimento do outro. E se fosse eu que estivesse passando por esse sofrimento? É esse pensamento que muitas vezes nos faz, né, aquela pessoa que está passando pelo problema da depressão, não se abrir com o outro. E às vezes aquele problema ele vai se acumulando, e num ponto aquela pessoa acha o seguinte: não, a única solução para acabar com esse problema é o suicídio. É eu me desligar dessa vida, porque essa vida não dá mais para mim. E aí, às vezes, aquela pessoa comete um suicídio e a gente fica se perguntando: mas por que aconteceu isso? Né? E nós podemos ver vários motivos que não são razão, mas que acabam botando uma pedrinha naquele processo depressivo que pode culminar, né? Que pode levar a uma tentativa ou uma execução do suicídio. Por exemplo, as pessoas que hoje estão numa proposta de vivenciando a sua sexualidade através que a gente chama de movimento LGBTQI+, né? Aquelas pessoas que estão na homossexualidade, na transexualidade, que são considerados pelos ditos héteros, pelos ditos normais, anormais. Então nós vemos assim pessoas que, por exemplo, são transexuais, elas são extremamente ridicularizadas na rua, elas são desrespeitadas, e a gente não para pensar que tudo aquilo ali tem uma carga psicológica muito grande. Então aquela pessoa às vezes é abandonada pela família, ela não consegue emprego, ela não consegue ser compreendida por nós que nos dizemos cristãos, e às vezes ela acaba achando que a única solução para ela é desistir da vida. Às vezes tem aquele rapaz, aquela moça que vive dentro, como é chamado no movimento gay, dentro do armário. Ele não se assume, porque ele tem medo da reação dos pais, medo da reação da sociedade, e aí ele vai acumulando aquilo. Há aquele irmão ou irmã que nasceu com a melanina mais escura, um negro, que hoje em dia vive, aliás, hoje em dia não, há séculos vem vivendo, e nós muitas vezes dizemos que não existe mais, mas que vive um processo de racismo muito grande, onde ele é condenado previamente pela cor da sua pele e não pelos seus atos, né? Quantas coisas a gente vê na TV, nos noticiários, de jovens que são assassinados porque são negros, né? Houve uma época um caso muito interessante que um juiz de direito determinou numa sentença que o réu tinha as características de bandido, porque ele era curiosamente negro. Isso tudo tem um peso. Vai para o mercado de trabalho, vai nas questões sociais. Nós temos os nossos irmãos e irmãzinhas que já estão na terceira idade, os nossos avós e avós, né? Mas muitos são relegados às casas para cuidado de velhinhos, são esquecidos pela família, ou então são colocados naquele quartinho, no fundo da casa. E de repente aquela pessoa que cuidou de uma família, que era tão atuante, ela se vê debilitada pelo organismo, né? Pela vivência do organismo, porque o nosso organismo físico ele tem uma validade, ele tem um prazo de validade. Quando o Cristiano nasceu, foi determinado que ele teria uma validade. O Cristiano sabe? Não sabe. Mas no meu projeto reencarnatório tem lá. O Cristiano vai viver tantos anos. Claro, se o Cristiano não usar de má fé o seu corpo físico, não fazer más escolhas, por exemplo, não usar drogas, né? Não viver de bebedeiras, não fumar. Então tudo isso, a questão de alimentação, que como vocês podem ver eu estou meio fora de forma, né? Mas todas essas questões tem que viver. Então você tem um prazo de validade, e muitas vezes esse prazo de validade do corpo não significa que nós devemos enxotar os nossos idosos para um segundo lugar,
né? Às vezes você coloca, ele fica meio que invisível, né? Ninguém respeita o vozinho, ninguém respeita a vozinha, ninguém dá atenção no que ele fala. Às vezes, à medida que a gente vai envelhecendo, muitas vezes o nosso raciocínio, em alguns casos, não fica tão ágil. Às vezes começa a desenvolver alguns processos do Alzheimer, ou um processozinho, um raciocínio um pouco mais lento, e aí a gente começa a esquecê-los. E eles vão sentindo isso, e acabam que muitas vezes eles se acham isso, quando nós não dizemos frases, né, maravilhosas, tipo assim, vovô, vovó, papai, mamãe, eu estou perdendo minha vida por sua causa. Aquilo gera um peso, entra-se numa depressão, e muitas vezes aquele senhor, aquela senhora, acha que a solução, para não ser um peso, para não é sair da vida. Quantas mulheres sofrem de violência doméstica? E muitas vezes ela não consegue sair daquela situação e acha que a única forma é tirando sua própria vida. Mas também existe aqueles que estão sofrendo por um processo da sociedade. Por quê? Se nós pararmos para observar, agora que nós evoluímos tanto tecnologicamente, e a gente tem que destacar que isso é uma bênção de Deus, porque à medida que nós, como espíritos, estamos evoluindo cientificamente, veja que neste momento de pandemia, onde era necessário um afastamento, um distanciamento social, foi graças a essas questões científicas, esse desenvolvimento, que foi possível, por exemplo, alunos estudarem à distância, alguns profissionais estarem trabalhando diretamente em suas casas. Foi possível, como está sendo agora, de nós transmitirmos uma palestra espírita online. Quantos e quantos de nós podemos acompanhar vários palestrantes espíritas, né, fazendo lives, fazendo doutrinárias, tantos assuntos interessantes. Então, assim, gente, que importância, né, tão grande. O Evangelho correndo distâncias que... Vamos parar para pensar o seguinte: Kardec, quando estava escrevendo as cartas e recebendo aquelas cartas, demorava para chegar, né? Imagine se Kardec tivesse hoje transmitido a doutrina, né, online, como hoje vários de nós levam essa doutrina online. Então, tem um palestrante lá no Rio Grande do Sul que faz uma palestra, você está assistindo aqui em Arapiraca, você está assistindo lá na outra ponta do Brasil, algum brasileiro que está morando em outro país consegue assistir, você consegue falar com o seu parente que está para saber se ele está bem. Tudo isso nós temos, mas e aí não é um problema da tecnologia, mas um problema da nossa sociedade, que chama-se aquela sociedade, aquele momento em que eu começo a me ver no outro, e aquilo pode me causar uma depressão. Como seria isso? Quando nós entramos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, você vê muita coisa bonita, e muitas vezes nós começamos a colocar na nossa cabeça que eu não tenho aquilo. Você coloca que aquela imagem é o ideal e você não está condizente com aquele ideal. Você olha naquelas imagens, as pessoas estão sempre felizes, sorrindo, em lugares paradisíacos. Parece que elas não têm contas para pagar. Parece que o boleto só chega na sua casa. Elas não têm boleto para pagar. Nunca chega na casa delas, só chega na sua. Parece que nunca falta dinheiro na conta delas, porque elas sempre estão viajando. A casa delas é mais bonita, o jardim é mais florido. E aí você começa a absorver aquilo, e aquilo vai te gerando ansiedade. E aquela ansiedade às vezes vai se tornando uma tristeza, porque você não consegue saciar, né, aquele desejo que você coloca no que o outro está vivendo. E por muitas vezes nós acabamos adoecendo, porque enxergamos no outro aquilo que queríamos para nós. Mas é necessário que nós comecemos a pensar o seguinte: o que é que esse outro nos apresenta? Muitas vezes é uma vida apenas de glamour, viagens, o ótimo celular, uma casa muito bonita, mais viagens. Mas tudo isso passa. Essa não foi a vida plena que Jesus nos promete, que Jesus nos fala.
Porque isso é passageiro. Se nós pegarmos a mulher mais bela de 60 anos atrás, ou 70, ela estando encarnada ainda hoje viva, ela vai estar com o rostinho dela cheio de rugas, ela vai estar com os cabelinhos brancos, se ela não pintar, né? Aquele homem que era mais musculoso vai estar com a pele flácida. Então, vamos parar para pensar, se a vida plena que Jesus nos falasse estivesse ligado a essa parte material, então não seria tão plena, porque com o desencarne, com o retorno ao plano espiritual, aquilo ali passou. Quantos ricos estavam ricos num dia e na miséria no outro? Então nós vemos também uma passagem que tem. Vemos que isso não é vida plena. Então vamos ver. Vida plena é ter sucesso. Quantos sucessos de dia nós vimos? Às vezes vocês vão lembrar, né? Quem tiver mais de 40 vai lembrar. Houve uma época na música que havia um ritmo, né? Que era conhecido como axé. Aqueles que estiverem na casa dos 40 e um pouco mais vão lembrar, né? E se você parar para pensar hoje, aquela fama relacionada a esse ritmo passou. A moda passa. Então, por que às vezes nós colocamos o nosso interesse, a nossa energia, nós colocamos o nosso desejo nisso que passa? E aí a gente vai para Jesus, porque Jesus já tinha nos dito que a gente tem que ter cuidado com o nosso tesouro. Procurar aquele tesouro, ele dá um exemplo dizendo assim, que nós temos que procurar aquilo que a ferrugem não come, né, não estraga. Por que é que nós procuramos as coisas perecíveis? E é nessa procura pelos bens perecíveis que nós vamos muitas vezes nos frustrando. E à medida que nós vamos nos frustrando, muitas vezes nós vamos nos entristecendo e vamos acabando adquirindo uma depressão. Então, nós estamos colocando a nossa energia nas coisas erradas, nos bens que passam. Então, eu não estou procurando viver a vida em plenitude, a vida que Jesus nos fala, né? Então Jesus vem nos dizer assim, olha, bem-aventurado os que sofrem, os aflitos, porque eles vão ser consolados. Aí eu paro para pensar, você para pensar, mas espera aí, por que é que eu tenho que me sentir feliz porque eu estou passando por isso? Gente, vamos lembrar, nós somos espíritos que estamos encarnados. Então nós estamos vivendo uma experiência reencarnatória. Essas dificuldades que nós estamos vivenciando são necessárias para o nosso aprendizado. Ah, Cristiano, mas é muito pesado, né? A gente às vezes diz, não, é muito pesado, né? Não está dando para mim, essa vida para viver a vida com salário mínimo não dá, essa vida dessa forma assim não dá. E aí Jesus vai nos dizer, né, mais adiante, no Evangelho segundo o Espiritismo, vinde a mim todos vós que estáis fatigados, cansados sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. Então Jesus está dizendo assim, olha, você está sentindo que as forças estão lhe faltando? Me busque, me procure os meus ensinamentos, né? Procure esses ensinamentos que vai nos dizer assim, olha, Jesus, ele tem vários ensinamentos, aliás, todos os ensinamentos de Jesus são atemporais, tá? Nós vamos reencarnar de novo e quando nós tivermos contato com o Evangelho de Jesus, nós vamos dizer, nossa, isso aqui continua atual. Então, quando a gente para pensar, nós estamos vivendo uma sociedade que ela muitas vezes não, ela nos cobra demais, porque ela cobra assim, você sempre tem que estar feliz, né? Você não pode estar triste, você sempre tem que estar feliz.
sempre tem que estar postando fotos que você está feliz no Facebook, você tem que postar fotos que você está feliz no Instagram, né? Você tem que postar fotos que está ostentando, e tudo tem sempre que estar muito bom. E eu estava assistindo esses dias, eu achei muito engraçado, porque agora, na pandemia, eu comecei a desenvolver um hobby. Eu estou começando a jardinagem na minha casa, então eu estou comprando plantinhas e tentando desenvolver. E estou assistindo muito vídeo de questões também de plantas. E eu achei muito interessante, eu não vou lembrar agora qual foi a pessoa, mas em um vídeo ela disse assim: olha, vocês estão vendo essa plantinha? Tem uma folha amarela aqui. Isso é a vida real. Aquelas plantinhas que aparecem, todas muito bonitas, ali é coisa de... Ela até fala um programazinho, mas é um programa de foto, é uma coisa só para você mostrar. Na vida real, tem a plantinha com a folha doente, tem dificuldade, né? Você vê aqueles jardins lindos, aí você diz: nossa, que jardim lindo. Mas na vida real, existe uma praga no jardim. Existe o que eles chamam de conchomila, purgão, mosca branca. Existe. Então, o que a gente vê aquelas fotos, ali não é a vida real, né? É igual, por exemplo, às vezes a gente vê algumas casas, isso acaba vindo para a gente, porque a gente acaba vendo, alguns casos, por exemplo, de romances entre famosos ou subcelebridades. Nossa, é um amor incrível. São tantas declarações, é tanta coisa, não dura 6 meses. Só que durante esses 6 meses, às vezes a mulher ou a namorada olha para o namorado e diz assim: por que você não é como fulano da televisão? Por que você não é como a fulana da televisão? E aí, mais uma vez, nós não estamos preocupados com o interior de fulano, mas às vezes com aquele rótulo, né? O rótulo, o que é que ele está mostrando? Ele está mostrando que é uma pessoa que ama muito a esposa. Será? E por que, em vez de eu estar gastando energia de imaginar que fulano ama muito a esposa, por que eu não vou amar minha esposa? Esqueço fulano e vou me preocupar com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu filho, com a minha filha, né? Às vezes a gente tem uma mania muito grande de comparar, né? Às vezes a gente compara, os pais me desculpem, às vezes você faz aquele comentário infeliz: fulano, por que você não é como o filho de fulano? Primeiro, ele é seu filho, não é filho de fulano. E aí você tem que ver o que é que está havendo entre você e o seu filho, e não fazer essas comparações. Porque quando a gente faz essa comparação, o nosso filho vai se sentir inferiorizado, chega a tristeza, às vezes chega uma depressão, e às vezes ele pode tomar o caminho errado. Nós temos que começar a tentar entender o que leva uma pessoa, né, a cometer o suicídio, a essa fuga, que acaba gerando mais problemas, né? No livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer assim, que uma das realidades, porque assim, às vezes a gente fica muito preocupado de saber assim: fulano de tal cometeu suicídio, como é que ele está lá no plano espiritual? Ele está no vale do suicídio, ele está de cabeça para baixo, ele está de cabeça para cima, como é que ele está, né? E aí, tudo isso é muito individual. Mas uma coisa que é comum a todo suicida é a desilusão de que ele resolveu os problemas. Porque quando ele desperta, ele vê que não resolveu os problemas, a dor permanece. Então essa grande desilusão acompanha aquele que comete suicídio. Então nós temos que trabalhar para nós auxiliarmos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, para que eles não cometam esse erro. Nós temos que tentar conversar com nossos irmãos, observar os nossos irmãos. Então, assim, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né, muitos de nós estamos em casa. Aí você pode até dizer: Cristiano, mas eu estou em casa, eu não tenho tempo não posso ter contato com fulano. Pode, você pode fazer uma ligação, você pode fazer uma ligação de WhatsApp, você pode mandar uma mensagem, pode conversar, ouvir.
Porque da mesma forma que as pessoas estão em casa, elas estão recebendo muito conteúdo, e aqui a gente volta para aquela questão. Da mesma forma que tem muita live boa, aí falando de para a gente que é espírita, lives da doutrina espírita, para quem é católico tem missa, tem louvor, para os evangélicos também, mas também está existindo uma carga muito grande de outras lives, outros conteúdos, né? Alguns conteúdos, por exemplo, que incitam o uso de drogas, ou que incitam o consumo exagerado de álcool, né? Ou sexo desenfreado, aquele sexo sem compromisso, né? Aquele sexo que, ao invés de utilizar as energias sexuais de modo produtivo, e produtivo não é reprodutivo, mas produtivo para o espírito, né? É usado em desordem, desalinho. E tudo isso tem um preço, porque são nossas escolhas. Então nós vivemos num mundo hoje de muita ansiedade. E a ansiedade leva muitas vezes a síndrome de pânico, né? Porque você começa a vivenciar o amanhã no hoje. Você esquece de viver o hoje para viver o amanhã. E aí aquele amanhã torna-se um medo seu. E você não consegue trabalhar o hoje para que aquele amanhã não chegue. E aí nós vamos vivendo. E aí vamos, às vezes, desenvolvendo aquela depressão. E aí, às vezes, a gente não consegue viver em plenitude. E aí Jesus ele vem nos dizer assim, olha, para a gente viver em plenitude, vamos começar a observar os pássaros do céu. Né? Ele vai dizer bem assim, olhai os pássaros. Os pássaros não plantam. Né? Aqui em Arapiraca mesmo a gente costuma ver muito pardal. Quantas vezes nós vimos pardal fazendo uma plantaçãozinha de qualquer coisa que seja? Nós nunca vimos. Mas nós também não encontramos os pardais morrendo de fome. Né? E aí Jesus explica, os pássaros do céu, né, não plantam, não colhem, né? Mas Deus cuida deles. Vai falar depois da questão, né, ele faz uma comparação muito bela entre os lírios, entre as flores, e fala da beleza de Salomão, e ele vai dizer, mais uma vez, que mesmo assim o Pai do céu cuida de nós. Então Jesus ele dá algumas situações, porque ele diz assim, olha, vamos pensar dessa forma, você realmente hoje está difícil, você não tem o que comer, mas pede ao céu, busca, né? Nós temos um capítulo que vai dizer assim, buscai e achareis. Aí eu não estou conseguindo emprego no comércio, mas eu posso procurar fazer uma faxina na casa de uma pessoa, campinar um jardim, e aí nós que temos um emprego, nós vamos auxiliar aquela pessoa para que ela ganhe com dignidade o seu pão, né? Nós vamos auxiliar o outro fazendo uma caridade, e todos nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, né? Nós vamos buscando nos melhorar. E aí a gente vai trazendo o outro, mostrando para ele que aquela situação difícil pode ser minorada, né? Vamos tentar compreender o outro, né? Não vamos julgar, né? Não vamos julgar aquele irmão ou aquela irmã que está passando por uma depressão e a gente achar que é falta de fé. A palestra do Padre Fábio ele vai dizer isso. Como é que ele falava de fé e naquele momento ele estava passando por aquilo? Né? Então não é falta de fé, mas é um momento em que nós nos descuidamos enquanto espíritos, né? Nos descuidamos com o nosso corpo e acabamos com esse somatório todo, aí vai nos causar essa depressão, que, como ele vai dizer, ele pensou em tirar a própria vida. E eu achei muito corajoso, né? Muito corajoso, muito pontual e muito esclarecedor e ao mesmo tempo muito confortador. Você vê que você não está sozinho, né? Que você não é único, que você não é fraco, porque nós às vezes associamos a questão da depressão a uma pessoa fraca, ou aquele que fez a tentativa de suicídio é uma pessoa fraca. Não, é uma pessoa que está passando por dificuldades.
e ela precisa do nosso auxílio, né? Ela precisa de um auxílio especializado. Então, como é que a gente deve agir, né? Quando a gente reconhece que uma pessoa está ali, né? A pessoa faz um comentário assim: eu queria dormir, não acordar mais, né? Eu queria sumir da vida, sumir do mundo. Então nós já temos que abrir nossa anteninha, conversar com aquela pessoa, né? Orientar ela a procurar um médico, né? Nós temos, eu e você, a gente tem que quebrar o tabu que psicólogo, psiquiatra é coisa de doido, que é interessante. Olha só como a gente tem preconceitos. Se você tem problema de pressão alta, você vai para o cardiologista. Se você está com algum problema nos ossos, você vai para o ortopedista. Você começou os olhos a coçar, não está enxergando direito as letrinhas, você vai procurar logo um oftalmologista. O dente doeu, você vai para o dentista. E por que nas doenças da alma a gente tem um tabu de não procurar o psicólogo ou o psiquiatra? Se você tem uma dor muito forte no músculo, o médico às vezes passa até uma medicação tarja preta para aquela dor. Beleza, você vai lá, você compra, você não tem problema nenhum. Mas se ele passa, se o psiquiatra passa um remédio para ser usado por um tempo determinado, para um processo que é tarja preta, a gente já coloca um peso naquilo, né? Como é que as pessoas vão me olhar? Eu devo estar realmente muito debilitado. Eu devo ser louco. Não é, gente. E nós temos que tirar isso e auxiliar o outro. Dizer: eita, fulano, realmente, vamos para o médico, né? Vamos começar a fazer isso. Vamos nos colocar à disposição do outro, porque às vezes ele está tão debilitado, tão fechado naquele mundo, que ele não consegue dar o primeiro passo e buscar ajuda. Então vamos nos convidar para ir com ele. Fulano, eu vou com você na consulta. Claro, você não vai entrar, porque, a não ser que ele peça, mas você vai na consulta com ele, né? Você busca conversar ele, tirar daqueles pensamentos, né, tão sombrios, aqueles pensamentos: mas eu estou assim, fulano, você está passando, mas isso vai passar, né? A gente que é espírita lembra daquela história contada, né, que Chico estava passando por dificuldades, tudo, e ele pede: mano, fale com a senhora, que é Maria Santíssima, para que ela me mande uma mensagem, né? E aí Emmanuel vai, depois de um tempo volta e diz: olha, a senhora mandou dizer que tudo passa, Chico. E aí Chico se reanimou, porque viu que aquilo passa, e aí começa a ficar alegre, e conta na história que depois Emmanuel disse: olha, Chico, isso também vai passar, essa alegria, né? Por quê? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, assim, por incrível que pareça, é normal essas oscilações, né? Porque a gente está passando um momento de provas e expiações, então é necessário, né, que a gente prove. Eita, estou espiando aqui, estou provando aqui, para que eu possa evoluindo. Então, assim, realmente nós vamos passar por isso. Mas Jesus já nos disse que é necessário que nós sejamos resignados, que nós aprendamos a sofrer sem nos maldizer, sem maldizer o outro, sem maldizer a situação, para que nós aprendamos com a irmã Dor o que é que ela está nos dizendo, né? O que é que está apontando, qual é o caminho que está apontando aqui, né? O que é que eu devo direcionar e seguir os ensinamentos de Jesus, né? Seguir os ensinamentos que vão nos auxiliar a recuperar as forças para nós seguirmos, para nós não desistirmos da vida. Porque se nós tomarmos a decisão errônea de desistir da vida, nós estamos dando um passo muito errado, porque a gente vai chegar lá, vai se desiludir, não resolveu o problema, deu fim à vida, complicou mais, porque não é só o fato de você tirar a vida. Quando você tira a vida, além dos problemas que você traz para você traz tristeza para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, né? Para os seus amigos, né? Não pense que a sua partida não vai ser sentida, ela será sentida, seja pelos irmãos encarnados, seja por aqueles irmãos desencarnados que te esperam, que você retorne para a casa espiritual, mas no tempo determinado por Deus. No tempo determinado por Deus. Não podemos abreviar esse tempo. O presente da vida
não é algo autônomo nosso, foi nos dado. Então nós não dispomos dele para tirar. Nós devemos buscar esta vida que Jesus nos fala, essa vida em plenitude. Por que essa vida em plenitude? Porque Jesus vai nos explicando no seu Evangelho que a vida em plenitude é quando eu começo a ver que a minha vida não está ligada a bens materiais, mas a bens espirituais. Porque quando eu desencarno, quando você desencarna, tudo fica. A casa bonita fica, a casa feia fica, o marido fica, a esposa fica, os filhos ficam, o seu trabalho fica. O que é que você leva? Você leva aquilo que te fez crescer, as caridades que você praticou, o amor próximo que você teve, os perdões que você concedeu, os perdões que você teve, os bens espirituais. Esses você leva, essa é a sua bagagem. Nós ainda não conseguimos entender que para o plano espiritual a bagagem é diferente do plano material. Por exemplo, nós estamos aqui em Arapiraca e, curiosamente, o tempo estava frio e agora começou a esquentar. Hoje o dia já estava bastante quente. Então vamos imaginar, se eu estou num lugar quente, vamos supor que eu vou para uma praia. Então qual é a bagagem que eu levo? Eu levo um calção de praia, eu levo uma toalha, eu levo uma camiseta, eu vou com uma roupinha mais, né? Se eu for para uma cidade gelada, fria, eu vou levar um casaco. São coisas materiais. Para o plano espiritual eu não vou levar nada disso. Eu vou levar os bens espirituais. Isso é que eu vou levar. Essa é a minha bagagem. Porque a outra bagagem não importa. A outra bagagem não importa. Então eu quero dizer a cada um de vocês que o momento pode estar parecendo difícil, né? Você pode estar sem emprego, você pode estar com algum parente doente, você pode estar doente. Mas como a gente leu na preparação do ambiente, falava sobre esperança, né? Sobre esperar. Esperar o quê? A misericórdia de Deus. Né? Buscarmos, eu estou sem emprego, então eu vou tentar procurar um emprego. Né? Eu vou conversar com as pessoas, eu vou colocar à disposição para um trabalho. Se eu estou enfermo, vou tentar me cuidar. Vou tentar cuidar da minha saúde. Eu estou com hipertensão, então agora eu vou evitar comer sal. Eu estou com diabetes, eu vou evitar comer açúcar. Eu estou com sobrepeso, eu vou tentar fazer exercício. Buscarmos nos transformarmos, buscarmos nos melhorarmos, porque isso vai passar. Nesse momento que nós estamos em sofrimento por causa dos reflexos da pandemia do Covid, agora nesse comentário que a gente fez na noite de hoje sobre a questão do suicídio, né? Mas a gente tem que ver que esse momento também vai passar. Esse momento terrível da Covid vai passar. Vai surgir uma vacina. Enquanto ela não surge, a gente se cuida. Kardec nos diz que a gente tem que observar a ciência, seguir a ciência. Então nós espíritas temos que observar mais do que nunca, né? Ciência de distanciamento social, a gente se mantém. Usar máscara, a gente vai usar máscara. Evitar aglomeração, como evitar aglomeração. Vamos seguindo. Se nós começarmos a trabalhar os nossos irmãos, buscando escutar mais, julgar menos, nós vamos auxiliar mais pessoas a saírem da depressão. Se mais pessoas saem da depressão, haverá menos suicídios. E aí, essa pandemia do suicídio, ela passa também. Então, nós temos que começar a rever os nossos conceitos. Jesus disse que vem nos trazer vida em abundância. E aí ele vai ensinando o que é essa vida em abundância, né? É aquela vida que você possui bens, porque Jesus em momento algum, ele disse assim, não possua bens, mas o bem não te possui, porque essa é a grande questão, né? Jesus muitas vezes ele faz essa comparação, né? Você tem, nos dias de hoje a gente poderia dizer assim, você possui bens ou o bem que lhe possui, né?
deixar de dar importância àquilo que não tem importância, né? Por que é que eu vou sofrer porque eu não tenho o celular da moda e o outro tem? O que é mais importante? O celular da moda ou uma personalidade formada? Nós temos que começar a reavaliar as nossas decisões. E sempre que nós formos avaliar nossas decisões, a gente deve se pautar no Evangelho de Jesus. Ah, Cristiano, mas o Evangelho de Jesus foi escrito há mais de 2000 anos. O Evangelho segundo o Espiritismo tem menos de 200 anos, mas já são 200 anos, quase. Sim, mas são verdades eternas. São verdades atemporais. Então, essas verdades é que nós temos que projetar no nosso coração, no nosso espírito. Entender que nós precisamos perdoar o outro, que nós não devemos julgar. Porque à medida que nós vamos pegando os ensinamentos de Jesus, o fardo que é pesado começa a se tornar leve. É por isso que ele explica. Porque hoje nós passamos tanto tempo julgando o outro, aí Jesus vem dizer assim: não julgues para não seres julgados. Vai dizer: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então, quando eu passo a parar de julgar, eu já estou tirando o peso das minhas costas. Quando Jesus vem dizer assim que nós devemos amar ao outro, assim como ele nos amou, ele vai falar isso no Evangelho de João, quando ele está ali com os apóstolos. Então, quando ele diz assim: olha, vocês devem amar o outro como eu vos amei. Né? Aí você peraí, mas como é que Jesus amou? Aí vamos pensar, peraí. Jesus encontrou-se com Zaqueu. Zaqueu era, vamos dizer assim, corrupto, né? E aí Jesus não julgou Zaqueu. Ele foi para a casa de Zaqueu. Zaqueu tinha ouvido os ensinamentos de Jesus. E aí Zaqueu tem uma mudança de rumo. Veja que no Evangelho não fala que Jesus repreende Zaqueu. Fala só que quando Zaqueu, né, se mostra convertido, diz assim: olha, mestre, todos aqueles que eu lesei, eu vou restituir. Aí Jesus vai dizer assim: Zaqueu, agora a salvação entrou na tua casa. Entenda que a salvação não era o fato de Jesus fisicamente entrar na casa de Zaqueu, mas era o Evangelho ter entrado no coração de Zaqueu. Porque naquele momento os bens espirituais de Zaqueu seriam levados para a eternidade. Então Jesus disse: tua salvação. Então, como é que eu estou? Eu estou como Zaqueu? Eu estou sendo corrupto? Né? Porque a corrupção ela causa em você esse sentimento que pode levar a uma depressão, e da depressão levar ao suicídio. Nós estamos vendo aí na nossa política quantos casos de corrupção que não são de agora, vêm de antes e vêm agora e tal. E como ficam esses espíritos? Né? O que é que eles estão carregando? E aí a gente tem que parar para pensar: peraí, eu vou julgar ele? Vou. Não vou julgar ele. Por quê? Porque se eu estivesse lá, será que eu não ia deixar? Olha, tá vendo? Jesus disse que a gente não deve julgar para não ser julgado. E aí a gente tem que pensar assim: peraí, aí eu vou julgar aquele político que roubou. Mas e se eu estivesse no lugar dele? Será que eu não roubaria? Aí a gente vai introjetando. Vamos pensar: quando eu estou na fila, eu furo a fila? Né? Se eu receber um troco a mais, eu devolvo? A gente começa a se analisar para ver se a gente está se transformando. Isso é uma das coisas que Jesus já nos ensina. Né? Aí Jesus vai nos ensinar depois outra coisa. Ele vai dizer assim: olha, o que faz mal ao homem não é aquilo que entra pela boca do homem, mas aquilo que sai de dentro da boca. Então, o que é que sai de dentro da nossa boca hoje? É algo que fere o outro? É algo que machuca, que julga? Porque a gente falou aqui que algumas causas que levam à depressão e possíveis suicídios são reações homofóbicas, racistas, violência contra a mulher, que muitas vezes não é executada com a mão, mas é executada com a voz, e aquilo machuca, né?
aquilo machuca. Então, à medida que eu externo aquilo, que eu estou usando a minha voz, a minha boca, para julgar o outro, condenar o outro, criticar o outro, eu não estou sendo o que Jesus me ensina. Então Jesus ensina, olha, o que entra pela boca não faz mal, mas o que sai da boca. Então é mais um momento da gente parar e refletir esse ensinamento de Jesus. Espera aí, o que é que está saindo da minha boca? Né? Uma vez falaram a ideia assim, existe aquele comentário da crítica construtiva. Mas será que quando a gente critica, a gente está sabendo fazer uma crítica construtiva? Não seria mais interessante a gente ter uma conversa amiga do que essa crítica? Então a gente já aprende com Jesus, né? Não julgar o outro, não falar mal do outro, né? Aí nós vamos ver perdoar o outro. Quando Jesus perdoa aquela mulher que estava para ser morta apedrejada, né? Que ele vai dizer, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Aí a gente lembra dessa parte, né? Não julgar. Aí depois Jesus conversa com ela, pergunta a ela, mulher, cadê aqueles que te condenavam, né? Aí ela olha, ele disse, vai, eu também não te condeno. Então, se Jesus não condena, por que eu me acho o bambambam e posso condenar o outro? Então, eu já tenho mais um ensinamento de Jesus. Não vou condenar. Eu vivo preocupado com amanhã. Aquela preocupação, porque assim, existem duas preocupações. A preocupação de você ter, preocupação, por exemplo, amanhã é segunda-feira, eu devo me levantar cedo, ir para o meu trabalho, tá? É uma preocupação saudável. O problema é aquela preocupação que vai me mudando, que vai me desmantelando, que vai causando aquela ansiedade. E aquela ansiedade muitas vezes pode desencadear uma crise de ansiedade, pode desencadear uma depressão, pode levar a um caso de suicídio. Então às vezes a gente está vivenciando tanto no amanhã, tanto no amanhã, tanto no amanhã, que não está vivendo agora. Aí Jesus manda a gente olhar os pássaros do céu. Vai nos dizer qual a nossa importância dentro da criação. Que muitas vezes a gente não conseguimos ainda absorver essa verdade única, que nós somos filhos de Deus. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Ser filho de Deus não é pouca coisa. Né? Às vezes a gente fica assim, fulano de tal é filho do prefeito, fulano de tal é filho do presidente, fulano de tal é filho do vereador, filho do empresário e tal. Gente, nós somos filhos do Criador. Quer dizer, Ele está acima de tudo. Nós somos filhos dele, irmãos um dos outros. Então assim, a gente tem um pai que está acima de todos. E temos nós irmãos aqui, ó, na horizontal. E claro, tem alguns irmãos que estão evoluindo, são nossos irmãos mais velhos, estão evoluindo, né? Como que nós ainda estamos aprendendo para evoluir. Então, mais um ensinamento de Jesus. Aí quando ele vem dizer assim, olha, se você está aflito, se alegre, porque você vai ser consolado. Então, nos momentos das dores, silencia, faz a tua prece, o alto vai te responder. Jesus não vai deixar você só. Haverá guias espirituais para te auxiliar. Eles não vão resolver o teu problema físico, mas eles vão te dar força. Eles vão te dar uma palavra amiga para você seguir adiante. E se você tiver em algum momento, algum pensamento, né, de eu quero desistir da vida, eu quero deixar essa vida, então eu convido vocês a procurar ajuda. Nós temos o Centro de Valorização à Vida. Você pode entrar na internet, eles têm lá funções de chat, funções de mensagem. Tem o número 188, onde você vai ligar 8 dias por semana, 24 horas, e vai ter alguém para conversar com você. E essa pessoa que vai conversar com você, ela não vai te julgar, ela não vai querer saber o teu nome, não vai querer o teu CPF, não. Ela vai querer te ouvir e te auxiliar. Se você está se sentindo muito triste, depressivo,
procura uma ajuda médica, procura o centro espírita, auxilia os dois, auxilia espírito e corpo. É muito importante isso. Espírito, a doutrina espírita, trazendo os ensinamentos de Jesus, vai te auxiliar enquanto espírito. O médico vai te passar a medicação necessária para reequilibrar os teus hormônios, as substâncias do organismo, para que você possa também se organizar enquanto corpo físico, auxiliar os dois. Não tenha vergonha de procurar ajuda. E nós não tenhamos a prepotência de julgarmos o outro. Lembremos que somos todos filhos de Deus. E lembremos que somos espíritos imortais, que já podemos ter sido suicidas, que já podemos ter vivenciado a depressão, ou estar vivenciando, ou vivenciaremos, porque estamos em várias encarnações, seguindo nesse projeto, nesse progresso. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos trabalhar o Setembro Amarelo não apenas em setembro, mas durante todos os dias do ano, buscando auxiliar os nossos irmãos, refletindo no Evangelho de Jesus, buscando realmente aquilo que importa, os bens espirituais, evitando sermos causa de escândalo para os outros, evitando julgar. Busquemos amar, porque é isso que Jesus nos ensinou, a amar. Fiquem com Deus e uma boa noite.